Que bom que a gente vai poder falar disso hoje, porque esse é um tema que nos cerca, nos roda, vira e volta acontece do nosso lado. Isso é uma coisa que vem chegando perto de nós e a gente não fala, e esse é um dos grandes problemas. Muitas vezes a gente não fala. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou Alexandre, consagrado não, eu chego lá. Estou no discipulado de primeiro ano, sou membro da Comunidade Católica Sagrada Família, né? E estou no caminho formativo aqui. E a primeira coisa que eu queria falar é que quem está falando aqui não é o psicólogo Alexandre. Quem está falando aqui é o cristão Alexandre. É um cristão que sabe de psicologia, que conhece psicologia? Mas é o cristão. E eu acho que Deus me falou isso, conforme eu vinha preparando, que é necessário que eu fale como cristão para cristãos. E é isso. Eu queria que a gente pudesse abrir a palavra que me foi dada com uma moção muito especial, de João 10, de 1 a 16. João 10, 1 a 16. Amém? Podemos começar. O bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O mercenário, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco.
preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essas são as palavras da salvação. Eu fiquei em dúvida de como conduziria esse momento, porque eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia fazer ele por meio de uma pregação, aí traria algumas coisas mais estatísticas, mais de documentos. Mas o Bruno falou, não é uma palestra, é uma pregação. E essa palavra me deu tudo o que eu precisava. Por quê? Uma vez eu vi uma pregação do Padre Jonas, e ele falava assim, que o demônio entra no mundo. Na verdade, ele estava ouvindo a pregação de um pastor. E ele dizia que a fala do pastor era que o demônio entrava no mundo de uma maneira sorrateira. O demônio entra no mundo para poder nos separar de Deus. Então ele entra na forma de uma serpente. Ele entra seduzindo. Ele entra buscando o nosso pior, para poder nos separar de Deus. Ao passo que Deus entra no mundo primeiro porque Ele é o Criador. Então Deus é o dono do mundo. Deus fez o mundo. Mas Jesus, que veio como Filho de Deus, que é o Deus encarnado, Ele entra por onde? Como é que Jesus entrou no mundo? Por Maria. Como todo ser humano entra no mundo? Através de uma mulher. Não é assim? A gente entra no mundo pelo ventre de uma mulher. E Jesus entra no mundo da mesma maneira que todos nós entramos, pela porta da frente, porque Jesus é o dono da casa. Jesus chega e ele é dono da casa. E aí me veio muita lembrança do meu pai, quando o pai chegava de casa, do trabalho. Quando a mãe chega de casa do trabalho, quando o dono da casa chega do trabalho. A gente até sabe, né? Quando chega o barulho do carro, o barulho da chave, a maneira como pisa, a gente sabe como é que o dono da casa chega. E o dono da casa, o nosso pai, nossa mãe, ele conhece os filhos. Ele conhece as ovelhas. O bom pastor conhece as ovelhas. O bom pastor sabe o cheiro que a ovelha tem. Ele conhece o cheiro da ovelha. Ele conhece cada parte do corpo. A mãe conhece cada parte do corpo do filho. A mãe sabe o formato do pé, conhece a orelha, a cicatriz que aconteceu. Ela fala, aconteceu naquele dia que ele me desobedeceu, aí ele subiu lá no tanque, aí ele caiu, e aí ele sabe. Ele pode ter 20 anos de idade, mas ela vai saber que naquele dia, não é assim? Mãe é assim, né? Mãe e pai conhecem os seus filhos. O bom pastor conhece as ovelhas. Por quê? Porque ama as ovelhas. Ama as ovelhas e está lá, presente, e ele dá a vida pelas ovelhas. E quando as ovelhas saem e vão para o mundo, o que os pais fazem? O que o bom pastor faz? Ele chega e ele fala, cuidado aqui. Aqui, vamos passear, vamos para o parque? Vamos. Aqui você pode brincar, aqui você não pode. Cai da bicicleta? Levanta. Vamos lá, se esforça, que é assim mesmo. É assim. É assim que pai e mãe, é assim que a gente vai dando segurança. É assim que a gente vai dando afetividade. É assim que a gente vai dando amor. E a criança começa a se sentir mais livre, segura, feliz. A criança começa a se expressar. E ela começa a se expressar de uma maneira
livre, feliz, segura. Porque ela sabe que tem alguém que está direcionando e dizendo o que ela pode e o que ela não pode fazer. Que lugar até onde ela pode ir. A criança ela consegue ser ela mesma. Ela tem essa base, essa segurança. Qual que é o problema? O problema é que a vida não é feita só de bons pastores. O aprisco, que é o aprisco é o curral das ovelhas, onde as ovelhas ficam, né? Muitas vezes a gente tem ladrões e salteadores, ou mercenários, que cuidam das ovelhas, ou que não cuidam. E todos nós sabemos de pessoas, ou temos na nossa infância, marcas, às vezes, de situações de dor e de situações de abandono que a gente viveu. Por durezas da vida, por maldades que se fizeram conosco mesmo ou com alguma pessoa próxima. Todos nós guardamos dentro dos nossos corações marcas profundas de sentimentos de abandono. Muitas pessoas sofreram muito, não é pouco, muito, durante a infância. Porque qual é o momento que a gente, na nossa vida, que a gente mais se torna ovelha? Eu lembro de uma pregação do Fernando no ano passado, acho que foi. Ele fala que ovelha é um bicho bobinho, né? Ovelha é um bicho que ele depende muito do pastor, né? Ovelha, se ela vira de ponta cabeça, assim, tem que alguém desvirar, porque senão ela morre, porque ela não consegue desvirar sozinha. Ela é um bicho muito, muito frágil, muito dependente. E qual é o momento da nossa vida que nós mais somos ovelha? É na nossa infância. É quando a gente é pequeno, e até mesmo na adolescência. E nessa fase nós precisamos de bons pastores, só que muitas vezes nós não temos, às vezes nós não tivemos, e muitas vezes muitas pessoas se aproveitam dessas situações. Quem passou por abuso sexual sabe o que eu estou dizendo. Quem passou por situações de violência quando não sabia nem o que era isso, quando não tinha consciência do que estava sendo feito, também sabe o que é isso. Isso traz marcas. Isso traz marcas que são marcas profundas na nossa vida. Uma criança que não cresce com essa situação de segurança que o pai e a mãe dá para ela, não cresce tendo esses parâmetros, ela cresce com medo. Ela vai crescer sabendo que o mundo é um lugar perigoso, vai crescer acreditando que todo mundo que entrar em contato com ela pode fazer mal para ela. Ela vai crescer achando que as pessoas podem abusar dela. E qual que vai ser a reação normal dessa pessoa quando encontrar com outras pessoas? O que vocês acham? Mais alto, gente. Se defender. E como é que eu me defendo? Atacando, às vezes agredindo, ou me isolando. Por quê? Porque o mundo não é confiável. Porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Porque eu vivo em constante tensão.
porque alguma coisa pode me acontecer. Percebe? Como é que a gente vai formando, como as ovelhas vão crescendo e se formando, e isso vai trazendo uma forma da gente se relacionar com o mundo e com as pessoas muito difícil. Quando não, eu também passo a acreditar que se o outro é feliz e as pessoas tratam o outro com carinho e eu sou agredido, e muitas vezes por quem deveria me cuidar, qual que é a imagem que eu vou tendo de mim mesmo? Vai ver que o outro tem alguma coisa que eu não tenho. Vai ver o outro merece e eu não mereço. Vai ver, sei lá, que ele é loiro e eu sou nordestino, então é por isso que porque eu sou nordestino, então eu não mereço. O outro é do sul, eu sou do, ou então o outro é branco, eu sou negro, ou enfim, qualquer outra coisa aí que a gente for colocar. E essa concepção de nós mesmos vai sendo alimentada dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E nós vamos, com o tempo, nos formando uma imagem do que é o mundo e do que sou eu mesmo. Aí, eu trago algumas das coisas que talvez sejam alguns dos motivos ou alguns que a gente chama de fatores de risco. Fatores de risco para o suicídio. Porque eu não vou esperar nada do mundo. Eu tenho a desesperança. Eu vou ter uma autoestima bastante regredida, bastante rebaixada. Eu vou ter, às vezes, uma agressividade, uma impulsividade bem elevada. Porque é a maneira como eu me relaciono com o mundo. Vou ter alguns dos fatores, eu vou ter um histórico de vida, eventos que a gente chama de eventos adversos na infância e na adolescência. Entre eles, o abuso sexual, que é muito frequente. A gente acha que não, mas assim, muitas pessoas. Eu não duvido que qualquer um de nós aqui tenha, aqui entre nós, pessoas que tenham esse histórico, né? E isso é guardado. A gente não fala dessas coisas. Esses sentimentos profundos, essas coisas são vivenciadas, essas dores, essas mágoas, esse sentimento de abandono que a gente tem, a gente não fala disso para ninguém. Isso é muito bem guardado. Só que é uma panela de pressão, porque essas coisas que ficam guardadas começam a sair por outras vias. Que vias? A gente vai falar da depressão, a gente vai falar dos transtornos mentais, a gente vai falar de formas de relacionamento, coisas que a gente não entende que a gente faz. É dessa maneira que isso vai surgindo. Uma outra coisa, eu queria também, estava refletindo, muitas vezes a gente tem uma tendência a culpar os pais. Psicólogo é ótimo, né? Para culpar a mãe, psicólogo é uma maravilha, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque isso é um ciclo. E muitas vezes
Os pastores que não foram bons pastores, não tiveram bons pastores. Eles carregaram problemas na vida, eles não conseguiram superar. Ou às vezes as circunstâncias que estão no meio do caminho não ajudaram para que ele pudesse desenvolver o seu pastoreio, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que muitas das coisas que a gente vai desenvolvendo acabam sendo marcas muito do nosso passado. E muitas pessoas não se sentem confortáveis para poder dizer de si mesmo, partilhar a sua vida, partilhar suas dores, nem com quem é da própria família. Eu tenho participado de alguns grupos de prevenção ao suicídio, e o que tem de gente que se corta e posta a foto do braço sangrando, ou pessoas que vão falando que querem se matar, e a principal queixa que eu ouço dessas pessoas é que ninguém se importa. A principal queixa, ninguém se importa. Eu falo, mas eu e nada é a mesma coisa. São pessoas que se sentem totalmente sozinhas, desoladas. E elas se cortam muito para aliviar. É uma forma delas verem a dor que elas estão sentindo internamente. E ver a dor de alguma maneira, isso vai fazendo com que a angústia diminua, né? Aí vocês vão me falar, mas tem gente que passou uma vida assim, passou uma vida totalmente com muitas dificuldades, com muitos problemas, que não teve pai, não teve mãe, que foi muito judiado e que hoje está bem, e hoje consegue viver a vida, né? Vocês vão me falar isso. E eu vou falar duas coisas para vocês. A primeira, ninguém conhece o coração das pessoas. Muitas vezes a gente acha que a pessoa está super bem, que ela tem uma família feliz, né? Que está tudo uma maravilha, que é uma família perfeita, e aí a gente é surpreendido. O que aconteceu? A pessoa se matou. A pessoa deu um tiro na cabeça, ela se jogou do prédio, ela se enforcou. Isso é muito comum. E aí eu vou lembrar de Samuel, né? Só Deus vê o coração. O homem vê a aparência, e só Deus vê o coração. Isso acontece, e acontece quando aparece quando tem essas notícias de gente famosa que se mata, né? Você fala, mas por que tinha tudo? Está se matando? Pois é, ninguém sabe o que está passando no coração. Ninguém conhece a história. O suicídio é um processo. Ninguém acorda de manhã e fala, vou me matar hoje. As pessoas vão guardando isso dia a dia, vão ruminando o sofrimento. Isso vai virando uma falta de sentido da vida. Isso vai virando a desesperança. E se esse for o caso de alguém que está me ouvindo, aqui ou aí, pelo meio de vídeo, busca ajuda. Busca ajuda. É necessário falar dos nossos sofrimentos. É necessário pôr para fora isso, que isso vai nos destruindo por dentro. É necessário buscar ajuda. Mas existe sim pessoas que a gente verifica e tem uma superação que você fala, gente, como é lindo. Tem alguns vídeos na internet, tem um mexicano que ele chama Tony Meléndez. Tony Meléndez é um cara que nasceu sem os braços. E aí ele conseguiu, e aí vai mostrando, o vídeo vai mostrando toda a vida dele. Ele conseguiu
aprender a tocar violão. O cara faz tudo. O cara dirige, ele tem uma família também. O vídeo já é antigo, então nem sei como é que é hoje, né? Mas assim, o vídeo mostra dele dirigindo, ele é independente, ele trabalhando, ele fazendo as coisas dele, né? E ele aprendeu a tocar violão com os pés. E o auge disso foi quando surgiu, quando ele tocou para o Papa João Paulo II, no México, né? E tem uma voz belíssima, né? Tem um outro também, que é o Nick Vujicic, que também é uma pessoa que não tem os braços, não tem as pernas. Se você verificar as palestras motivacionais que ele faz, ele também já teve ideação suicida. Mas assim, é de encher os olhos, né? E isso é muito belo. Isso é muito belo, né? E Viktor Frankl também. Viktor Frankl é um teórico que ele passou, a família toda dele foi dizimada no campo de concentração. Ele passou pelo campo de concentração e assim ele se salvou por um milagre. E você vai ver a história dessas pessoas. Aí são coisas que vale a pena a gente dar uma olhada na internet, a gente vê isso, vai nos motivando a enfrentar as dificuldades. Só que a gente corre um perigo bastante grande de a gente falar, se tem pessoas que conseguem, passando as dificuldades elas conseguem, então quem pensa em suicídio ou quem se matou efetivamente, então aquelas pessoas eram fortes e essas daqui são fracas, tá certo? Não. Por quê? Não julga. A gente não sabe qual que é a história daquela pessoa. A gente não sabe a vida que ela está passando. A gente não sabe o que ela está suportando. É necessário a gente não julgar. E a gente julgar. Não vem falar que a gente não julga, a gente julga. A gente olha e a gente fala, a gente tem vergonha. Se algum parente nosso se suicidou, a gente não fala que se suicidou. A gente fala que foi por outro motivo, mas suicídio não foi, né? A gente tem a crença de que quem se matou vai para o inferno, que não tem salvação. Muitas vezes eu ouvi isso, de gente falando disso para familiares das pessoas que se mataram. E aí, eu fui pegar lá no Catecismo da Igreja Católica. E aí ele fala assim, parágrafo 2282. Primeiro, uma coisa muito clara, suicídio é pecado? É pecado. Por quê? Porque a vida não é minha, a vida é de Deus. Eu sou um administrador da vida. E aí, quando Deus me chamar para poder fazer a prestação de conta lá, o que você fez com a vida que eu te dei? Falei, eu matei? É pecado? É pecado. Ninguém está dizendo aqui que o suicídio não é pecado. Mas o Catecismo da Igreja Católica fala o seguinte: distúrbios psíquicos graves, a angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Vou ler de novo. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. O nosso dever de cristãos é orar por essas pessoas que morreram. Quando ele fala que Deus só pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar, eu lembro de depoimentos de um rapaz que ele pulou da ponte Golden Gate, lá nos Estados Unidos. Muita gente se mata naquela ponte. E ele diz, ele sobreviveu, por um milagre ele sobreviveu. Mais de 2.000 pessoas morreram lá. E ele faz parte, acho que 20 viveram. Ele faz parte de uma dessas 20. E ele fala que assim que as mãos dele deixaram a ponte, ele se arrependeu.
Assim que as mãos dele deixaram a ponte, ele se arrependeu. Então a gente não sabe, gente. A gente não está no coração. A gente não sabe o que acontece com essas pessoas, o sofrimento que elas estão passando, e nem se elas chegaram realmente a se arrepender. Então o nosso dever é orar. O nosso dever é ajudar, e ajudar principalmente essas famílias que perderam e estão passando por um momento de muito, muito sofrimento. Mais de 11 mil pessoas no Brasil se matam por ano. A cada 43 minutos uma pessoa se mata no Brasil. Enquanto eu estou fazendo essa pregação, uma pessoa já foi embora. Mais de 800 mil pessoas morrem no mundo pelo suicídio. Está chegando e crescendo, está crescendo. A cada 44 segundos, uma pessoa morre no mundo pelo suicídio. Os jovens estão tendo um crescimento muito significativo. O suicídio já é a segunda causa de morte no mundo, entre os jovens de 15 a 29 anos. Só perde para a violência. De 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte. E é a terceira no Brasil, porque mais do que o suicídio, os acidentes de trânsito matam ainda mais. Mas o suicídio entre os jovens masculinos, os jovens do sexo masculino, entre 15 a 29 anos, é a terceira causa de morte. Os nossos jovens estão morrendo. Mas quem mais morre por suicídio são os idosos. Os idosos se matam. E aí, eu falo assim: somos comunidade católica Sagrada Família. As nossas famílias estão morrendo. Os nossos pais de famílias estão morrendo. Acabei de saber de um. Solange acabou de me falar de um. Foi você que me falou, né? De um pai de uma menina que se matou. Né? Uma criança morreu recentemente aqui. Os idosos, os avós se matam porque se acham um peso para a família. Não vê mais sentido na vida. Jovens não vendo mais sentido na vida. Jovens com 15 anos de idade. Quando eu trabalhava, estava trabalhando lá no CAPS, a gente fazia as tentativas de suicídio. Meninas de 12, 13, 14 anos parando no hospital por tentativa de suicídio. E aí, por que eu falo que é um cristão falando para os cristãos? Qual que é o nosso papel de cristãos? O Bruno já iniciou a minha pregação aqui. Qual que é o nosso papel de cristãos? A gente tem muito uma ideia de que falar sobre suicídio vou dar a ideia da pessoa se matar, né? Eu vou falar sobre suicídio, ela vai que ela se mata, né? Vai que ela se mata. Falar sobre suicídio é uma das melhores prevenções que a gente pode falar. Falar do sofrimento. Falar desse sofrimento que a gente tem é uma das melhores maneiras da gente prevenir o suicídio, porque alivia. Quando a pessoa fala, ela não age. Quando ela fala sobre o sofrimento, ela deixa de atuar. Tem uma passagem do Filho Pródigo que eu acho muito legal, que ele fala que do jovem rico. Quando o jovem rico vai procurar Jesus, que aí ele fala que ele queria ir para o céu, e Jesus fala, obedeça os mandamentos. Ele fala, eu já obedeço. Aí Jesus faz uma coisa, que eu acho que ele fez, na verdade, com todos que passaram na frente dele. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse. E aí ele fala, para vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas qual é a primeira coisa que Jesus faz com as pessoas? Ele fixa o olhar e ele ama. E qual que é a melhor maneira
e qual que é a maneira que o cristão precisa ter ao receber uma pessoa em sofrimento. Eu vou dizer para vocês: fixa nele o olhar e o ama. Como é que a gente ama uma pessoa? Escutando-o. Escuta o que ela tem para te dizer. Não tenha medo do que ela tenha para te dizer. Abre os ouvidos e o coração. Importe-se realmente com ela. A grande questão dessas pessoas que se matam, elas acham que ninguém se importa com elas na vida. Para elas tanto fez, tanto faz. Para qualquer um, tanto fez, tanto faz. Se elas estão vivas ou mortas, ninguém se importa. Ninguém se importa. Então nós, como os cristãos, vamos ouvir, né? E tem uma outra coisa também que eu acho bastante importante falar, que me fugiu. Sim, que muitas vezes isso é muito importante para nós, quanto cristãos. Tem muita gente que usa o nome de Jesus como cala-boca. A pessoa vem falar com a gente e a gente faz assim. A pessoa vem falar com a gente: não, o seu problema é a falta de Deus no coração. Vamos para o grupo de oração, vamos ouvir Jesus. Você precisa de Jesus na sua vida. Eu não estou dizendo que nós não podemos e não devemos falar de Jesus. Mas mais do que falar de Jesus para as pessoas, seja Jesus para essa pessoa. Nós precisamos ter a atitude de Jesus. Jesus não tem que estar na nossa boca, tem que estar no nosso coração. E a gente precisa ser Jesus para ela, para que ela possa confiar em nós, que ela possa realmente se abrir para nós, porque para Ele eu posso confiar, para Ele eu posso confiar no que eu estou sentindo, eu posso ser uma pessoa de referência para o sofrimento que essa pessoa está tendo. Jesus, na palavra, ele coloca uma outra missão para nós, quando Ele fala que ainda tem muitas ovelhas que não são desse aprisco, né? E aí eu fico pensando que se todos nós formos bons servos inúteis, mas eficazes, a gente pode fazer com que Jesus se encontre, que a pessoa encontre Jesus nessa conversa, nessa acolhida. E Ele pode dizer assim para essa pessoa: todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Eu sou o bom pastor. Eu vim para que você, minha ovelha, tenha vida em abundância. Eu dou a minha vida por você, minha ovelha. Tamanha a sua importância para mim. Tem um documento que a gente está estudando no discipulado, que é a alegria do Evangelho. E tem uma última frase, último parágrafo do primeiro capítulo, que o Papa Francisco, um tal de Jorge Bertoglio, fala assim para nós: Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa em um emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido da vida. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta
E Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Né? O que nós cristãos estamos fazendo dentro das igrejas, que a gente não está alcançando esse jovem que está pensando em se matar, esse pai de família, essa mãe de família, essas pessoas que estão sofrendo em depressão. A começar por nós mesmos. Porque não é porque nós somos cristãos que esse tipo de coisa não passa pela cabeça. Não é porque nós somos cristãos que a depressão não nos atinge. Ela nos atinge. E como é que eu estou sendo esse Jesus que fixa o olhar e ama para o meu irmão? Será que meu irmão tem confiança em mim? De poder dividir as suas dores, as suas angústias? Ou será que ele é muito chato? Lá vem ele com essa ladainha de novo. Lá vem ele para falar da mesma coisa de novo. Será que é assim que eu estou reagindo? Falando nisso, como é que está a tua família, hein? O que está passando no coração do teu filho? Do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe? Será que nós estamos nos ouvindo? Será que a gente está realmente escutando? Será que eu sou uma pessoa de confiança para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó, com quem ele pode partilhar realmente, ele confia em partilhar as suas dores? Tem uma música que o fundador está trabalhando ela há algum tempo em as pregações, mas eu acho que caiu muito certinho, sabe? Ele fala assim, essa música ela fala assim, que Jesus está do nosso lado, né? E a gente passa do lado sem reclamando. Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto com sede a reclamar. A gente se questiona muito sobre essa questão do porquê que a pessoa se matou, né? E eu tenho uma hipótese que alguns acham que é fraqueza, outros acham que é, sei lá, covardia, outros acham que é coragem. Eu acho que é falta de misericórdia. E aí você fala assim, mas como falta de misericórdia? Deus não é misericórdia? Deus é misericórdia. Eu confio, eu sei que Deus é misericórdia. Deus é plena misericórdia. Jesus é plena misericórdia. E tem gente sem misericórdia. O que é que está faltando, gente? O que é que está faltando para essa misericórdia chegar nesse irmão que está passando no poço, no meio do deserto, sem misericórdia? O que é que vocês acham que está faltando? O que vocês imaginam? Está faltando quem leve misericórdia para eles. Será que não? Será que a gente não precisa levar essa misericórdia para eles? Amém? Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto da sede a reclamar. Eu quero
quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Jesus oferece, quem pode dar-te a vida, que seja bem gerida na mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, eu te peço que a sua misericórdia alcance, Senhor, todos os corações das pessoas que sofrem, porque o suicídio não é mais nada do que isso, Senhor. O suicídio, as pessoas não querem morrer, Senhor. As pessoas, elas querem deixar de sofrer. Sofrimento que corrói a alma, sofrimento que vai minando elas por dentro, que vai perdendo o sentido de vida, Senhor. Que o Senhor alcance, Senhor, todas as pessoas que estão nos seus quartos fechados, que acreditam, Senhor, que ninguém as ama, que ninguém se importa mais com elas. As pessoas que já sofreram muito na vida, as pessoas que guardam suas mágoas dentro dos seus corações e não tem com quem compartilhar isso. E que elas se cortam, Senhor, porque elas querem aliviar a angústia que elas estão sentindo, o nada que elas estão sentindo, porque é um buraco, que elas sentem um buraco, Senhor. Dai-nos, Senhor, dá a sua igreja, Senhor, a nós que somos sua igreja, Senhor, a ousadia, a parresia, para que possamos, Senhor, ser o Senhor Jesus para essas pessoas, ser o Senhor que pode transformar a vida, como o Senhor já transformou de tantas pessoas. E nós damos glória a Deus por isso, damos glória a Ti, Senhor Jesus, pela vida de tantos irmãos que o Senhor se transformou já, pelas vidas de tantas pessoas que queriam se matar. Senhor Jesus, cuida das nossas crianças, Senhor Jesus. As crianças hoje que estão abandonadas, Senhor, muitas vezes, Senhor, elas estão abandonadas dentro dos próprios quartos. E nós, muitas vezes, a gente não percebe que deixar essa criança com um celular na mão, sozinha, é a mesma coisa que deixar ela no meio da Praça da Sé. Quantas histórias, Senhor.
de abuso, de perversão. Quanto as nossas crianças estão frágeis, Senhor Jesus, abandonadas à própria sorte. Pelo meio da tecnologia que é uma bênção, Senhor, mas tem sido usada pelo inimigo, Senhor. Tem sido muito usada pelo inimigo para perder as nossas crianças e as nossas vidas, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, o teu amor. Derrama, Senhor, a tua misericórdia nos nossos corações. Cuida, Senhor, dos nossos corações, das nossas mágoas, das nossas tristezas, das nossas mágoas, das nossas tristezas, do passado que às vezes ainda se torna presente em nós, Senhor. Trabalha, Senhor, reina sobre a nossa vontade, para que possamos buscar pessoas que possam nos ouvir, que possam pôr luz a essa escuridão que muitas vezes nos domina, Senhor. Graças e louvores se deem a todo tempo ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. E tanto que foi falado hoje sobre acolher as crianças, de as crianças terem o direito de ter um lar onde haja amor. Muitas vezes pode faltar o dinheiro, pode faltar até o alimento, mas onde não falta o amor, esse risco é menor. Senhor, nos ajude enquanto família, Senhor, a amar os nossos filhos quando eles querem falar conosco. Muitas vezes são coisas duras de nós ouvirmos, mas nós precisamos escutar, acolher, amar, esperar um pouco para então falar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cuidar também das crianças que nós fomos, que muitas vezes nós ainda somos, Senhor. Muitas vezes ainda tem uma criança gritando dentro de nós. Uma criança que sofreu, que ainda, muitas vezes parece que não deixou de ser criança, que não cresceu, que ainda precisa do colo. Senhor, vem nos curar. Vem nos curar e nos ajudar, nos mostrar onde nós precisamos amar, onde esse remédio do amor está sendo desperdiçado, pouco utilizado, Senhor. Nós podemos amar muito mais a nossa família, Senhor. É um remédio preventivo de todo mal, do amor, Senhor. Nos ajude, Senhor. Eu gostaria durante a oração me veio a preparação em oração, me veio uma música que eu gostaria, eu não sei se todo mundo conhece, eu acredito que não, é uma música do Juninho Cassimiro, que ela chama Deus Sedento. E eu queria que você ouvisse essa letra. Se você se sentir à vontade, vem aqui à frente do Santíssimo, de Jesus. Mas não venha sozinho. Traga o seu sagrado. Traga o seu sofrimento que você não falou para ninguém. Traga a sua história de dor, de sofrimento, às vezes de angústia, que você não consegue partilhar, às vezes nem com você mesmo. Porque Deus está sedento. E por que Deus está sedento? Deus não precisa de nada. Deus,
Ele é onipotente, Ele é tudo, Ele tem tudo, Ele não precisa de nada. Mas Ele quer você. Ele quer exatamente esse sofrimento, essa tua história, esse teu sofrimento que você não partilha para ninguém, que você não fala com ninguém, mas que é isso muitas vezes que fica te corroendo. E é essa verdadeira oração, mais do que o Pai Nosso e a Ave Maria que a gente reza toda noite, é essa verdadeira oração, é essa verdadeira e legítima oração que é se derramar e colocar as dores aos pés da cruz de Jesus, na frente do Santíssimo. Porque é essa dor que tem feito muitas pessoas abrirem mão do dom da vida que Deus deu para nós. Fazer?